Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com você aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18, que dizem assim: Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Queridos, esses versículos estão retratando, quando o Senhor pediu para que Noé construísse uma arca, porque ele iria enviar um dilúvio, A palavra vai nos contar que a corrupção da humanidade ela era tão grande que o Senhor resolveu acabar com tudo e recomeçar ali a partir de Noé e de sua família, porque Deus viu algo em Noé que ele não achou mais, nos outros seres humanos. Então ele chega em Noé agora e fala: olha, constrói uma arca, porque eu vou destruir tudo. Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. E vou destruir eles juntamente com a terra. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando o Senhor fala que vai enviar um dilúvio e pede para que Noé construa uma arca, as pessoas nunca tinham visto chuva, porque não chovia na terra. Durante a noite vinha o orvalho, molhava ali a plantação e era só, não existia chuva. Então, quando Noé começa a construir a arca, ele vira motivo de zombaria. Acho que as pessoas olhavam e falavam assim: gente, esse homem tá ficando velho, esse homem tá ficando louco. Nem existe chuva cair do céu, e agora ele fala que vai chover tanto, que vai inundar a terra inteira. Então as pessoas ali à sua volta estavam incrédulas. E algo martela no meu coração, algo que eu tenho visto, e tenho pensado e gostaria de compartilhar com vocês, que é o que Noé viu, o que Noé viveu, que fez com que ele construísse uma arca sem nunca ter visto a chuva. O que foi que Davi viu, o que foi que Davi sentiu, o que foi que Davi viveu, para, mesmo sendo tão jovem, tão pequeno, ter ido enfrentar um gigante com tanta ousadia. O que Abraão viu, o que Abraão viveu, que fez com que ele estivesse disposto a entregar seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. O que foi que a gente ainda não viu? Porque, queridos, a gente coloca tanto empecilho para não renunciar àquilo que o Senhor nos pede. A gente coloca tanto empecilho para obedecer ao Senhor. E nós vemos esses homens na Bíblia, ainda que com suas falhas, eles eram tão dispostos a obedecer, tão dispostos a seguir as ordenanças do Senhor em cada detalhe. E o Senhor era tão específico com eles, o Senhor agradava do coração disposto deles. Nós vamos ver Deus falando com Noé de uma forma tão específica. A partir aqui do versículo 19 do capítulo 6, ele vai falar de todos os seres vivos, você fará entrar na arca
2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E o Senhor vai dar aqui todas as coordenadas que Noé precisa para cumprir esse projeto. Quando nós temos um coração disposto na presença do Senhor, escuta isso. Quando nós temos um coração disposto a obedecer, o Senhor entrega projetos, missões específicas na nossa mão e Ele fala claramente conosco. Ele fala conosco com especificidade. O Senhor não deseja falar conosco através de códigos. Não. A gente olha a Bíblia, eu muitas vezes olhei a Bíblia, falei, Senhor, antes o Senhor era tão claro com as pessoas. Antes o Senhor falava tão abertamente. Antes parecia que o Senhor era tão mais presente, era tão mais próximo, sabe? Ao ponto das pessoas estarem no deserto e Deus acompanhar eles com uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Mas, queridos, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. O que mudou foi o nosso coração. O que mudou foi a nossa disposição na presença de Deus. Porque Moisés estava disposto. Será que nós temos a disposição de Moisés para conseguir chegar nesse ponto que ele chegou? Será que nós temos a disposição que Noé teve para ir contra tudo aquilo que ele já tinha visto, acreditado? Porque ele nunca tinha visto a chuva. Mas quando o Senhor falou, eu vou enviar o dilúvio, Noé não questionou. Ele começou a trabalhar. O coração dele estava aplicado em obedecer ao Senhor sem questionar. Então, muitas vezes, o Senhor não fala claramente conosco. O Senhor não nos dá as coordenadas que nós queríamos receber. O Senhor não nos mostra o próximo passo que nós devemos dar, porque nós não temos fé para alcançar isso em Deus. O Senhor sabe que o nosso coração não está disposto a obedecer os passos que Ele tem para nós completarmos a missão que Ele tem na nossa vida. E aí a gente fica reclamando, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Hoje o Espírito Santo pergunta para mim e para você, se eu falar, vai adiantar? Hoje o Espírito Santo pergunta para mim e para você, se eu te der a coordenada, você vai obedecer? Hoje o Espírito Santo pergunta para mim e para você, filho, se eu te apontar o caminho e for um caminho que na tua cabeça não faz sentido, ainda assim você está disposto a trilhar? Hoje o Espírito Santo pergunta para mim e pergunta para você, se eu colocar um projeto da arca nas tuas mãos, você constrói ou você se deixa levar pelas pessoas que estão zombando de você? Hoje nós estamos vivendo um tempo assim como Noé viveu. Só que na época dele, ele estava construindo uma arca para enfrentar um dilúvio sem nunca ter visto chuva. E hoje em dia, nós estamos preparando a nossa vida para nos prepararmos para o arrebatamento, para nos prepararmos para a volta de Cristo, mesmo isso nunca tendo acontecido antes. E as pessoas estão hoje, assim como estavam na época de Noé, zombando de nós, dizendo que nós crentes somos loucos, dizendo que isso de arrebatamento não existe, que volta de Jesus não existe, que céu e inferno não existe, que o que existe é o aqui e agora e é a nossa vida. E é isso, o Espírito Santo te manda levar a palavra dele hoje. Te manda espalhar a mensagem da cruz hoje, a mensagem do arrependimento, a mensagem da volta dele. Você espalha a mensagem ou você vai se acovardar porque a grande massa está falando que isso não existe?
Porque a grande massa está zombando da Bíblia. Está zombando daquilo que a gente acredita. Então será mesmo que nós vamos continuar acreditando que é Deus que mudou, que é Deus que não se revela mais como revelava antes? Ou será que nós vamos reconhecer que foi o nosso coração que mudou? Sabe, o que foi? O que foi que esses homens viveram com Deus de tão especial que convenceu eles a fazer coisas que aos nossos olhos parecem loucura? Que intimidade é essa? Que tipo de experiência é essa? Queridos, eu desejo conhecer. Eu desejo conhecer mais e mais. O profundo. Aquilo que nós ainda não vivemos, aquilo que nós ainda não vemos. Porque no fim o que fica, queridos, é a nossa experiência com Deus, vai ser a nossa intimidade, aquilo que nós construímos com Deus. O relacionamento que nós construímos com Deus. Se nós passarmos a nossa vida toda aqui, correndo atrás de tantas coisas, e deixarmos o reino em última opção, nós não temos um bom fim, queridos. Porque quando nós chegarmos ao fim das nossas vidas, ao fim da nossa trajetória aqui na Terra, nós vamos ter duas opções. Ou nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é dado, que desde o início dos tempos está tudo preparadinho para vocês. Ou então nós vamos ouvir a dura palavra: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Eu quero ser conhecida no céu, querido. Eu quero que quando eu chegar lá, o Senhor saiba quem eu sou. E não tem como isso acontecer se nós não tivermos uma vida com o Senhor ativa aqui na terra. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida da leitura, uma vida pautada na leitura da palavra, para nós conhecermos mais do Deus que nós servimos. Nós não podemos nos contentar em viver toda a nossa vida sem conhecer o Deus que nós servimos. Então, neste dia, pergunte a si mesmo: o que foi que esses homens viram que fez com que eles estivessem dispostos a entregar tudo para seguir a Deus, a entregar tudo para obedecer ao Senhor, só para não perder a sua presença? Só para não perder a sua presença. E que nós possamos viver, queridos, essa intensidade. Se hoje o Espírito Santo tocar em seu coração para fazer algo, faça. Se hoje o Espírito Santo tocar no seu coração para falar da palavra dele, fale. Não se cale, não se acovarde. Porque não foi o Senhor que mudou. Não é o Senhor que se revela menos, foi o nosso coração que mudou. Fomos nós que ao longo dos anos ficamos indispostos a obedecer às ordenanças do Senhor. Fomos nós que ao longo dos anos ficamos incrédulos. E onde há incredulidade, queridos, não há espaço para o Espírito Santo. Onde há incredulidade, não há espaço para milagre. Sem fé, nós nada podemos fazer. Por isso que nesse dia o Espírito Santo te encha de fé, te encha de ousadia, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos num só espírito, num só coração. Por mais que os teus filhos não estejam aqui fisicamente comigo, meu Pai, através desse vídeo nós estamos todos conectados, meu Pai, ouvindo uma mesma palavra, saboreando, meu Deus, a tua palavra, todos juntos, como igreja, em comunhão, Pai.
E nós te agradecemos, meu Deus, por esse pão quentinho do céu, meu Pai. E nós queremos te pedir perdão, meu Pai, porque o nosso coração esfriou, porque a nossa fé esfriou, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, Pai. O Senhor é o mesmo. Teu poder, Pai, é o mesmo. Mas nós mudamos, Pai. Nós nos afastamos, Senhor. Nós nos tornamos incrédulos. E é por isso, Pai, é por isso que o Teu Espírito Santo não tem liberdade de agir no nosso meio. É por isso que o Teu Espírito Santo não nos entrega, Pai, o plano abertamente, claramente, como entregou aqui, por exemplo, para Noé, Pai. Que o Senhor foi tão específico, o Senhor foi tão claro. As coisas fluíram tão bem, Pai, porque Noé tinha intimidade suficiente com o Senhor para receber o Teu projeto e tinha fé o suficiente para colocá-lo em prática, mesmo sem isso fazer o menor sentido para ele. Como humano, em sua humanidade, Pai, pode ser que não fazia sentido o projeto que o Senhor entregou na vida dele, mas ele estava disposto a obedecer, porque ele reconhecia a Tua soberania e o Teu poder de fazer além do que ele entendia, além do que ele imaginava. Por isso, Pai, nesse dia, eu te peço, acrescenta a nossa fé, para que nós te obedeçamos, ainda que aquilo que o Senhor nos pede, Pai, não faça sentido na nossa cabeça. Ainda que aquilo que o Senhor fale que vai fazer, exceda, Pai, a nossa compreensão. Que nós entendamos, Pai, que aquilo que o Senhor nos ordena, que aquilo que o Senhor nos mostra, não precisa fazer sentido na nossa cabeça, Pai. Nós só precisamos estar dispostos a te obedecer. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, que essa semente, ela encontre um solo fértil no nosso coração e que ela possa enraizar e que ela possa florescer e dar muitos frutos, meu Pai. Que nós entendamos neste dia que é primordial, meu Pai, nós desenvolvermos intimidade contigo, Pai, intimidade suficiente para nós estarmos dispostos a fazer aquilo que excede o nosso entendimento humano, para te obedecer, Pai, para te agradar. E o Teu Espírito Santo, no tempo certo, nos mostrará o quanto valeu a pena, Pai, esquecer a nossa humanidade, esquecer aquilo que se encaixa, meu Pai, na nossa compreensão, no nosso entendimento, e expandir, meu Pai, para a Tua mentalidade, expandir, meu Deus, para o Teu entendimento, para aquilo que o Senhor nos ordena, Pai, porque nós, como cristãos, não podemos nos contentar, Pai, em viver uma vida baseada nos parâmetros terrenos, em viver uma vida baseada nos limites, meu Pai, humanos. Nós precisamos viver uma vida baseada, Pai, nos parâmetros celestiais. Viver uma vida baseada, Pai, no Teu poder de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus, Pai, acrescenta a nossa fé para que nós comecemos a viver o extraordinário, espiritualmente falando, Pai, que nós possamos começar a viver o extraordinário, Pai, sem questionamentos, sem medo, Pai, sabendo que o Senhor sabe o que faz. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!